E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um The Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar num labirinto bem brasileiro, cheio de curvas e contradições. Vamos falar do paradoxo bolsonarista. Rapaz, é um termo que não é fácil de decifrar, né? A gente vai tentar entender como é que tanta gente acaba apoiando ideias que, aparentemente, vão contra os próprios interesses. Um enigma que intriga todo mundo, né? Total. E para essa missão quase impossível, a gente trouxe um mapa, uma bússola e um guia para nos ajudar. A gente vai se basear em algumas ideias do podcast, o Paradoxo Bolsonarista, episódio piloto. Os caras lá, o Carlos e o Léo, mandaram bem demais na análise. Mandaram bem mesmo. Trouxeram umas sacadas, uns exemplos que clareiam bastante essa névoa toda. A gente vai usar as ideias deles como ponto de partida para a nossa investigação. Boa. Acho que vai ser bem legal a gente destrinchar esses pontos aqui. A ideia é mergulhar fundo nesse paradoxo, entender as motivações, os medos. Quem sabe a gente consegue até contribuir para um debate mais honesto, né? Com certeza. É complicado, né? Parece que o diálogo está cada vez mais difícil no Brasil. Mas a gente tem que tentar. É isso aí. Bom, para começar, a gente precisa entender o que é esse tal paradoxo bolsonarista. O que o Carlos e o Léo estavam querendo dizer com isso? O nome já entrega um pouco, né? A gente está falando de contradição. Mas não é só uma contradição qualquer, é uma parada que se manifesta em vários níveis, tanto no discurso, nas ações do próprio Bolsonaro, quanto nos comportamentos dos seus apoiadores, né? Isso. E o Carlos faz uma observação importante. Muitas vezes essas atitudes não fazem sentido se a gente for usar só a razão. Mas quando a gente leva em conta o lado emocional, as coisas começam a fazer mais sentido. Entendi. Na prática parece lógico, mas na cabeça das pessoas tem uma lógica, uma coerência interna. Exatamente. E eles dão uns exemplos bem interessantes para ilustrar isso. Lembra daquela história do pessoal que recebe o Auxílio Brasil e critica o Estado inchado? Lembro. É clássico. A pessoa está recebendo o benefício do governo e reclama do governo que está dando benefício. Pois é uma contradição enorme se a gente parar para pensar. E tem aquela outra, ainda mais chocante. Famílias evangélicas que apoiam um político que, apesar de se dizer cristão, promove discurso de ódio, defende o armamento da população. E ainda por cima tem admiração por ditaduras militares, né? A Bíblia na mão e a metralhadora na outra. Difícil de entender, né? E é aí que as coisas ficam interessantes. Como é que a gente explica essas escolhas que parecem tão contraditórias? E aí entra um ponto que o Carlos e o Léo exploram bastante. A influência do discurso moral e religioso. Entendi. O Bolsonaro sempre se colocou como o defensor da família, da moral, dos bons costumes. Ele conseguiu um apoio enorme de líderes religiosos, principalmente evangélicos, né? Sim, mas aí que tá a questão, né? O histórico de vida do Bolsonaro não é exatamente um exemplo de santidade, né? Teve várias polêmicas, divórcios, declarações controversas. Pois é. Ele pregava a honestidade, mas o governo dele foi alvo de várias denúncias de corrupção. A conta não fecha, né? Como é que ele conseguiu tanto apoio religioso com esse passado? O Carlos levanta uma hipótese interessante. O medo. A narrativa de que a esquerda quer destruir a família, a religião, os nossos valores, criou um clima de pânico, de guerra cultural. Entendi. É como se as pessoas estivessem apavoradas com essa ameaça e aí se agarram a qualquer um que prometa protegê-las. Exato. E nesse desespero, as contradições, as falhas do Salvador acabam sendo ignoradas. Faz sentido. O importante é se proteger do inimigo, mesmo que o aliado não seja lá essas coisas. E aí, essa lógica do medo se estende para a área econômica também. Com certeza. O Bolsonaro sempre defendeu o liberalismo econômico, privatizações, cortes de gastos. Você mesmo, uma boa parte dos seus eleitores é de baixa renda, né? Pois é. Aí a gente vê outra contradição gigante. As pessoas que seriam mais afetadas pelas políticas liberais votando em quem defende essas políticas. É o famoso contra o Estado, mas a favor do meu benefício. Exatamente. E o Carlos sugere que talvez alguns eleitores tenham associado o liberalismo à ideia de honestidade e competência. Pode ser. Acharam que o mercado ia resolver todos os problemas, mesmo que isso significasse cortes em áreas essenciais como saúde e educação. E aí entra outro elemento que ajuda a explicar esse paradoxo. O culto à personalidade. O Bolsonaro virou uma figura mítica, um mito. Um mito. Parece que para muitos ele tá acima de qualquer crítica, né? O que ele faz ou fala é sempre certo. Exatamente. E o Léo destaca como esse fanatismo cego leva as pessoas a ignorarem os fatos, a realidade. A gente viu isso claramente na pandemia, muita gente negando a ciência, defendendo o tratamento sem comprovação só porque o Bolsonaro fazia o mesmo. Um exemplo assustador de como o culto à personalidade pode distorcer a realidade. E para piorar, a gente tem a desinformação, as fake news, que contribuem para alimentar essa confusão toda. Sem dúvida. As notícias falsas criam inimigos imaginários, distorcem os fatos e justificam as contradições do paradoxo bolsonarista. Lembra daquela história de que o PT ia fechar igrejas? Pura invenção, né? E teve a história da ONU querendo implantar o comunismo do Brasil, a Terra plana.
É um festival de absurdos. E com tanta informação falsa circulando, fica difícil separar o joio do trigo, né? A internet virou um campo minado. Mas é importante lembrar que o objetivo da nossa análise não é apontar o dedo para ninguém. Exato. A gente não tá aqui para julgar, mas sim para tentar entender esse fenômeno complexo. Se a gente conseguir compreender as motivações por trás dessas aparentes contradições, quem sabe a gente consegue ter um debate mais honesto e produtivo. É isso aí. A democracia precisa de diálogo, de empatia, de tentar entender o outro lado, mesmo que a gente discorde. Identificar as inconsistências do paradoxo bolsonarista pode ser um passo importante para a gente construir pontes e ter conversas mais construtivas. E aí fica a pergunta para você que está nos acompanhando. Como a gente pode usar essa análise para ter mais coerência nas nossas próprias visões de mundo? Uma baita reflexão, hein? E quem sabe a gente consegue contribuir para um cenário político mais equilibrado, mais racional. Valeu por mergulhar nesse tema complexo com a gente. E se você curtiu essa análise, não esquece de deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou. A sua participação é muito importante para a gente. Resumo da análise. Nessa imersão, exploramos o paradoxo bolsonarista, as contradições entre o discurso e a prática dos apoiadores e do próprio Bolsonaro, com base no podcast O Paradoxo Bolsonarista. A gente analisou a influência da religião, da economia, da moralidade, do culto à personalidade e das fake news, mostrando como as inconsistências são mantidas por medo, desinformação e emoções políticas. O objetivo é promover a reflexão e um diálogo mais honesto e aberto. Valeu!